Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo certo com vocês? Na aula de hoje eu vou mostrar como que você extrai dados de APIs que são paginadas, tá bom? Na aula passada eu mostrei como que você faz para extrair os dados da API, mas fiquei devendo mostrar para vocês como fazer a paginação, beleza? Então pega seu PC, seu notebook, senta aí, abre o PDI e bora lá pro vídeo. Show? Valeu! Vamos lá, pessoal. Eu estou aqui então no site do Brasil.io, o mesmo site que a gente utilizou na aula de como extrair dados usando uma API, certo? E aqui eu vou reforçar novamente os contribuidores desse site. Espero que vocês possam vir contribuir também junto com essa galera aqui. E também dar um apoio lá pro Álvaro, tá? O Álvaro é quem está responsável aí pelo site do Brasil.io, certo? Então a gente vai vir aqui nos datasets e vamos pegar o dataset do Covid-19, tá? Ele está aqui e aqui a gente vai em casos. E uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês. Aqui na documentação, ele tem aqui um texto abaixo. Leia a documentação, sempre leia a documentação, isso é sempre bom. E aqui na documentação, a gente já deixei esse link para vocês no outro vídeo, vou deixar novamente. Mas aqui vocês conseguem fazer o quê? Entender de como funciona essa API. E aqui ele explica sobre a paginação, que é o item que vamos atuar nessa aula, certo? Então a paginação na API funciona passando a page igual a n, onde n é a quantidade, é o número da página que você quer acessar, via query string. Quando a gente utiliza a query string, a gente está passando na URL, tá bom? E o número de itens como page size igual a n, onde n é a quantidade de itens que você quer puxar, no máximo 10.000 itens, tá? Então a gente sabe que a nossa API a gente passa um parâmetro chamado page, com o número da página que a gente vai querer puxar, e também um parâmetro chamado page size, com o número de objetos que a gente vai puxar, tá bom? E aqui tem uma URL de exemplo. Ele deixou aqui ele deixou aqui uma URL de exemplo. A gente vai poder utilizar essa URL para usar como parâmetro aí na nossa aula, beleza? Então vamos lá. O que acontece? Léo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir o PDI. Aqui no PDI, a gente vai criar eu estou aqui dentro do meu repositório, tá? Então organizei os arquivos do curso, coloquei dentro de um repositório. A gente vai trazer uma aula explicando para vocês como funciona o repositório, tanto o repositório de arquivos, o file repository, quanto o repositório do server, tá? Eu deixei aqui um repositório de arquivos para poder estar utilizando. E aqui eu vou criar um novo job. Esse job vai se chamar start, tá? Então vou até salvar ele aqui. Eu até deixei algumas coisas aqui já. Deixa eu apagar esse aqui. E vou colocar esse aqui novo. Start. Vamos salvar. Opa, deu algum probleminha aqui. Vamos vir aqui. Vamos tentar salvar aqui. Salvou, beleza. Não tem problema não. Depois a gente vê aqui o que aconteceu com aquela pasta. E aqui no nosso Job Start, a gente vai iniciar colocando o Start e uma Transformation e um Success, beleza? O que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai usar um esqueminha de parâmetros onde a gente vai chamar um outro job, uma outra transformação para fazer a pesquisa lá dos nossos dados, tá? Então aqui nessa transformação a gente vai pegar aqui, vai renomear a transformação para Get New Records. Certo? E aqui eu vou referenciar uma transformação que eu já tenho pronta aqui na aula de hash 2 transformations, que é get total records, tá? Eu vou explicar para vocês o que tem nessa transformação e o que a gente vai utilizar dela. Então é a mesma transformação basicamente que a gente utilizou na aula passada, como extrair dados de uma API hash. A única coisa que eu modifiquei foi os campos que eu vou buscar. Por quê? Aqui, se a gente parar para ver, a gente tem aqui o count, que é a quantidade de registros que tem o total no total dessa API.
Então essa API ela retorna para mim 1.837.070 registros, tá? Isso aqui é atualizado todo dia, então todo dia esse número muda. E aí você vai ter que fazer alguns cálculos para puxar essa informação de forma sequencial, beleza? Eu não vou fazer puxando todos os 183 mil, senão a gente vai alongar muito o horário da aula, mas eu vou mostrar para vocês como funciona o sistema de paginação, tá bom? Então beleza, vamos lá. A gente vai pegar aqui eu tenho o Data Grid, no Data Grid eu tenho Authorization. Na aula passada eu mostrei para vocês como que vocês consomem esse Authorization aqui, esse token. No caso, vocês têm que estar aqui no site do Brasil.io e estar autenticado, tá? E chaves API. E aí você tem a sua chave que você vai utilizar na sua API, beleza? Então vamos lá, a gente tem aqui nosso Authorization, nosso hash, onde ele chama que é a nossa API, beleza? Tem as authentications, os headers, os parâmetros. Eu não utilizei nenhum parâmetro, nenhuma matriz de parâmetros, só o header mesmo, que é o nosso Authorization. Autenticação, que é a autenticação que a gente utiliza lá no site. E aqui a chamada da URL. Beleza? Aqui tem um select value. Então o retorno daquela URL a gente manda para uma variável chamada JSON, para um campo chamado JSON. E aqui no JSON input a gente consome esse campo JSON do step select values. E aqui em content a gente não mexeu em nada. E no fields foi onde eu alterei, onde eu apaguei todos aqueles fields que a gente puxava e coloquei somente o count, usando aquela anotação que eu mostrei na aula passada, tá? Para quem não participou da aula passada, eu vou deixar um cardzinho aqui informando para vocês o link da aula, tá bom? Então vocês podem estar assistindo aquela aula para aprender todos esses conceitos de forma mais detalhada e voltar para cá para a gente fazer essa parte da paginação. Beleza? Vamos dar um OK aqui. Isso aqui foi a alteração. E aqui no Select Values eu só retorno o count. Vamos executar. Isso aqui provavelmente vai dar algum errinho. Não sei se vai executar o hash. Executou. Beleza. Sucesso. E aí, aqui a gente consegue ver que ele retornou aqui um count de 1.837.070 registros ao total que eu tenho lá na minha API. Na API do Brasil.io. Beleza? Então, o que a gente precisa fazer agora? Léo, eu preciso criar uma variável e jogar esse valor numa variável já calculando a quantidade de páginas que eu vou ter. Exatamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um step chamado calculator. Nesse step, eu vou linkar aqui o count. No step calculator, eu vou colocar aqui o page size, que é o tamanho da minha página. Aqui eu vou colocar no page size para ele definir um valor constante de A para esse campo. Então, vou selecionar aqui e dar um OK. No campo A, eu vou colocar 10.000, que é a quantidade de registros que a gente vai puxar da nossa API. Certo? E aqui eu vou colocar um cálculo, que é a quantidade de registro. Quantidade de páginas. Vou colocar como páginas. Página. E aí, esse páginas ele vai ser A dividido por B, onde o valor de A é o count e o valor de B é o nosso page size, tá? Aqui tem um detalhe, a gente tem que definir o tipo de valor desse campo, porque pode dar erros aqui na conversão do PDI. Então a gente vai colocar number, para não ter problemas, tá? E aqui ele também retorna um number. Vamos dar um OK aqui e vamos executar novamente. Executou, o que retornou aqui do nosso calculator foi esse valor. Então a gente tem aqui 183.707 páginas na API, beleza? Só que se a gente for executar nosso PDI aqui, trazendo essa quantidade de páginas, a gente vai acabar travando a ferramenta. Então, eu vou fazer o processo comum aqui, mas na hora de fazer a paginação em si, eu vou limitar lá o nosso passo, tá? Então, feito aqui o calculator, o que eu preciso fazer agora? Eu vou dar um replace string, tá? Eu vou dar um replace nesse cara. Então, vou pegar aqui o campo páginas, vou procurar onde tem vírgula, colocar aqui vírgula e dar um replace para nada, tá? Para ele ficar basicamente um número inteiro. Vamos aqui executar, vamos ver se vai dar alguma falha. Exatamente, deu erro porque ele só pode fazer isso em campos que forem string, tá? Então aqui no calculator a gente pode até alterar aqui para string e executar aqui novamente.
Show. Fez aqui nosso replace. Nosso registro ficou dessa forma. Por que você está fazendo isso, Léo? Porque quando a gente for passar como parâmetro para uma outra transformação ou um outro passo, a gente vai precisar modificar esse cara tirando vírgula, porque no outro step não vai reconhecer com vírgula, tá? Ele não reconhece a anotação numérica com vírgula no outro step que a gente vai utilizar. Então, feito isso aqui, eu vou pegar um select values. Isso aqui está ficando um pouco extenso, dá para a gente reduzir, simplificar aqui, mas eu estou mostrando, a ideia é mostrar como vai ficar o extenso mesmo, até para vocês conseguirem depois pensar em como diminuir isso aqui, beleza? Então type eu vou deixar inteiro aqui, integer. Vamos rodar aqui, eu sempre executo para ter certeza que está funcionando. Funcionando aqui normal. Então páginas, eu tenho a quantidade de páginas ali, 183 mil, e aí eu vou usar uma coisa bem interessante que quem não assistiu o Chora PDI perdeu, mas não fique apreensivo, não fique desesperado, porque o Chora PDI vai ser liberado para quem assinar o nosso curso, que vai sair dia 28 de maio, tá bom? Então você que for um assinante do nosso curso vai ter acesso a todas as aulas do Chora PDI que acontece toda segunda-feira às 5h55 da manhã. Show? Então aqui eu vou pegar e vou usar um set variable. Eu vou estar setando esse valor em uma variável. Certo? E aqui eu vou dar um obter campos. E aqui o que acontece? A minha variável de escopo, eu estou falando que ela vai ser válida em qualquer transformação, job, que está sendo chamada a partir do meu job raiz, tá? Qual é o meu job raiz? É o start, tá bom? Então, todas as transformações e jobs que são chamados pelo start vai estar enxergando essa variável, certo? Então, vamos dar um OK aqui. Ele já definiu aqui o nome da variável chamado páginas. Aqui ele dá uma mensagem notificando, porque como o PDI funciona muita coisa em paralelo, principalmente em transformações, ele acusa que há um risco se a gente utilizar essa variável na mesma transformação pelo fato dos steps rodarem de forma paralela, tá? E o que acontece? Eu posso estar puxando essa variável em algum local e aquele local está sendo executado sem que essa variável seja populada ou esteja populada de forma incorreta, não seguindo o fluxo que eu desejo. Beleza? Então aqui a gente pode dar um close, que nesse caso não vai acontecer, a gente não vai utilizar essa variável aqui, a gente vai utilizar em outro passo, em outra transformação, e vamos executar aqui para ver o resultado. Show. Léo, você poderia fazer de uma outra forma, você poderia, ao invés de setar a variável aí, você poderia jogar esse resultado como um result dessa transformation e utilizar em outra transformation e fazer esse passo de setar a variável? Sim, exatamente, eu poderia fazer isso. Mas eu já estou adiantando um pouco do processo aqui para facilitar até o manejo da quantidade de transformações que a gente vai utilizar, tá bom? Então, feita essa primeira parte aqui do Get Total Records, a gente volta lá para o nosso Job Start, vamos executar ele, para ver se ele vai executar de forma correta. Executou. Eu posso também mandar imprimir aqui a variável, só para a gente ter uma certeza do que está saindo. Então vou colocar um write log. Write to log. Na verdade, eu vou fazer melhor. Ao invés de logar aqui, eu vou fechar essa transformation e vou logar aqui. Então aqui eu vou colocar para ele gerar para mim o valor daquela variável. Eu vou colocar aqui básico. Log básico. Aqui vamos ver se a gente encontra a página. Tem aqui, ó, páginas. Ele não está mostrando para vocês. Deixa eu diminuir aqui. Dá um Ctrl espaço, tá? Aperta P. Ele vai ir direto para a primeira variável que começa com P. Que a gente tem páginas. Só chamar para cá. Salvar. Executar. Então a gente já consegue acessar essa variável aqui em cima, tá? Então ele imprimiu aqui o valor da quantidade de páginas que a gente vai utilizar. Certo? Léo, o que a gente vai fazer agora? Então, o que acontece? Para a gente conseguir fazer a paginação, a gente tem que rodar uma sequência, tá? Então, para isso, eu vou criar uma outra transformation. Essa transformation, eu vou salvar ela aqui na nossa pastinha de transformations como sequência. Opa, minúsculo. Sequência. E aqui eu vou chamar uma outra transformation. E vou associar esse step de transformation àquela nossa transformation sequência, certo?
Vamos lá, 2 hash transformation sequência. Show de bola. Legal, Léo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai renomear aqui para sequência. E agora a gente vai trabalhar em cima desse step. Então eu já tenho aquela minha variável, eu já posso trabalhar com ela. E aí o que a gente faz? A gente chama um step chamado generate rows. Certo? Esse step a gente vai manter aqui a limitação de 10. A ideia é que você utilize o página aqui. Eu vou manter aqui a limitação de 10. A ideia é que você utilize a variável de páginas aqui, tá? Por que eu não vou fazer isso agora, tá? Simplesmente pelo fato de são muitos registros que vão gerar lá. E aí pode dar algum gargalo aqui. E eu também quero executar esse processo para explicar para vocês direitinho como que vai funcionar. Então aqui eu vou gerar a variável chamada count. Essa variável vai ser tipo inteiro. Não defini valor para ela inicial, vai começar vazia. Aqui eu vou colocar um step chamado add sequence. Vamos linkar aqui o nosso generate rows com o add sequence, beleza? Aqui ele vai rodar o incremento de 1 em 1, beleza? E aí se a gente executar esse cara, deixa eu ver se ele vai fazer pra gente as 10 linhas. Ele gerou aqui as 10 linhas. O count está todo nulo, não tem problema. A gente poderia colocar aqui 0, também não teria nenhum problema. Porém, se a gente inicia ele com um valor maior, mas é somente para gerar as linhas e gerar a sequência aqui. Não tem problema no valor que você vai colocar lá. Então, vou usar esse value name aqui como a minha paginação, tá? Léo, se você quisesse rodar o valor que saiu aqui, era somente a gente copiar esse cara, jogar aqui, jogar aqui no generate rows e executar. Ele ia rodar essa sequência, a quantidade de páginas que a gente tem lá, limitado aqui a 1000 visualizações, tá? O problema é, para mim mostrar para vocês isso funcionando, eu teria que imprimir no log, então pode acontecer no meu PDI travar. Vamos tentar fazer o seguinte, eu vou colocar aqui páginas. Páginas. E vou dar um execute no start. Ele basicamente fez a mesma coisa, executou todas as linhas. O número de linhas aqui ele passou. E aqui a gente consegue ver no log que ele finalizou o processo, onde ele teve o input de 0, o output de 0, o reader de 183.000 e o write de 183.000. Então, basicamente passou 183.000 vezes ali naquela variável o valor da sequência, beleza? Vamos só fazer uma alteração aqui básica, que eu vou colocar aqui somente 10 páginas, senão a gente vai travar minha máquina aqui, que eu já fiz esse teste e a máquina não aguentou, porque eu imprimi no log, mas se eu não imprimisse funcionaria. Mas vamos fazer com 10, que é só demonstrativo, e depois vocês testam aí na máquina de vocês, trazendo todos os dados lá que possuem na API, beleza? Estou aqui com 10, o que eu faço aqui agora? Agora eu vou pegar esses dados e vou mandar para o result. Então tem aqui o step de copy routes to result, certo? Então esse step a gente vai utilizar. O que eu estou fazendo aqui? Toda saída que eu tiver aqui, eu estou mandando lá para o meu result. Então, se eu executar essa transformação aqui, o retorno dela vai ser o que foi gerado no meu add sequence. Eu vou fazer só uma alteração, porque eu não quero que ele mande a linha de count. Então, eu vou fazer um select values aqui. E vou pedir para ele mandar aqui somente a nossa linha de value name. Vamos até renomear esse cara aqui, gente, para ficar mais bonitinho. Como que esse cara vai se chamar? Vai chamar página. Tem a variável página, páginas, e esse aqui vai se chamar página. Beleza? Feito isso aqui, tudo certo. Isso aqui
Ups. Vamos tirar isso aqui não precisa. Não preciso colocar esse metadado aqui. Vamos rodar, beleza. Executou. Página, 10 linhas, páginas, 10 linhas, beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente poderia chamar um job aqui, ou a gente pode simplesmente pegar e criar uma outra transformation, que é a transformation que é call hash, tá? Essa transformation, aqui na configuração dela a gente vai fazer algumas modificações, mas eu já vou aqui criar uma nova transformation, vou colocar ela lá na nossa pastinha como call hash, certo? E aqui eu vou colocar aqui como call hash. E aqui eu vou selecionar aquela transformation. Aula hash 2 transformations call hash. Show, feito isso, o que a gente faz agora, tá? Eu vou habilitar esse hope do job para executar esse step somente se esse aqui der certo, tá? Então aqui no call hash eu vou falar para ele executar pela quantidade de linhas retorno da minha transformation anterior, execute para cada linha que você tiver. Então, se a minha sequência retornar 183 mil registros naquele copy rows to result, ele vai rodar esse cara aqui 183 mil vezes. Se ele rodar esse cara aqui 10 vezes, se ele retornar esse cara aqui um valor de 10, 1, 2, 3, 4, um array de 10, ele vai rodar esse cara aqui 10 vezes. Isso aqui funciona como se fosse um for, tá? Ele executa basicamente um for, um while. Dá para usar as duas situações aí nesse caso, tá? Aqui eu vou deixar também para quando só quando esse aqui resultar com sucesso. Se ele não resultar com sucesso, eu vou colocar um abort. Ou seja, ele vai abortar o job se esse cara der erro, beleza? Eu não quero que ele continue. Então vamos lá. Beleza. Léo, o que a gente vai precisar fazer nesse call hash aqui? A gente vai abrir aqui nosso get num e vai pegar esse mesmo carinha aqui, certo? A gente vai copiar esse cara, vai vir no call hash e vai colar o carinha aqui. O que a gente vai precisar fazer aqui? Eu vou desatar esse cara daqui, apagar a hope. Aqui eu vou fazer uma outra modificação. E aqui, o que a gente vai fazer, tá? É aqui mesmo. Aqui o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho como capturar a saída daquele cara. Eu tenho um get rows from result. Então eu vou pegar esse carinha e vou puxar o campo lá. Mas como que eu configuro? Eu vou abrir aqui nossa sequência. Aqui eu não passei nome nenhum, mas aqui no select values eu estou passando nome de página. Copio aqui o nome de página. Volto aqui no meu call hash. E falo que o field name que ele vai buscar é página do tipo inteiro. Tá? Para não ter dúvida, aqui na sequência eu vou puxar aqui o carinha de metadado e mudar o tipo para inteiro. Vamos só executar esse cara aqui para ver se está rodando de forma correta. Aí, cacete. Aqui, ó. E aí, Leonardo, você tá falando palavrão aí na live e tal. Na aula. Vamos lá, às vezes dá umas bugadinhas que eu esqueço. Mas aqui já tá tudo resolvido, beleza? Por que ele gerou aquele erro? Eu alterei aqui no nosso select, mas não alterei aqui no metadado. E aí ele reclama porque ele tá vindo aqui no metadado e tá tentando converter o campo value name, dizendo que esse campo já foi renomeado para a página, tá? Então eu tiro lá do select e boto tudo no metadado, que fica mais simples. Vamos voltar aqui para o nosso call hash da página inteiro, certo? Então ele vai capturar o valor que está vindo de lá com esse valor de página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a gente tem o nosso data grid. Uma coisa interessante que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou copiar essa URL, tem até aqui um spoilerzinho. Vou criar aqui um campo chamado URL string, tá? E aqui a data desse URL, eu vou colocar a nossa URL. Léo, o que você vai fazer aí nesse cara, tá? Eu vou colocar aqui na nossa URL o restante da string que a gente vai utilizar, que é a mesma string que a gente tem aqui. Certo?
Então, basicamente, eu posso vir aqui, copiar essa URL, voltar aqui para o nosso PDI, jogar aqui. Tá vendo que tem page aqui 3? Então, eu apago 3. Tudo que tá aqui do e-comercial para frente, eu vou dar um Ctrl X, tá? E vou criar aqui o page size. Vocês vão ver que bacana que vai ficar isso aqui. Em um formato. E nosso page size é esse cara aqui. Eu posso tirar esse percentual de 60 aqui. Ele funciona sem esse cara, tá? Não preciso deixar esse cara. Ele funciona sem. Não tenho problema de deixar com ele. Ele vai carregar lá. Deve estar lento na internet. Mas beleza. Feito isso aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar um step chamado merge. Merge join. Então, eu vou rodar aqui meu merge join dos dois campos, tanto do data grid quanto do get results. Aqui ele vai falar que tipo, é importante você fazer o sort dos campos antes de você mandar para o merge, porque pode fazer uma sequência desorganizada de comparações. Mas nesse caso, como a gente não vai fazer nenhuma comparação, a gente não precisa. A única coisa, por que eu estou fazendo isso? Eu vou usar um step chamado concat. E esse step eu quero pegar os fields e organizá-los de forma correta, tá? Eu não quero fazer um union aqui de registros. Eu quero simplesmente colocar eles do lado como se fosse uma tabela simples. Vou dar um OK. Não vou colocar nenhum campo aqui para fazer o cruzamento aí. Cruzamento. Beleza, feito isso, vamos aqui pegar o nosso concat fields, que eu falei para vocês. E nosso concat fields, o que eu faço, tá? Eu vou tirar o separator, vou tirar o inclusive. Se eu estiver falando errado, vocês me ajudam aí. Vou pegar o URL, tá? Do tipo string. Vou pegar a página, que também será do tipo string. Eu tenho que até modificar isso, não vai dar erro. E tenho que pegar o page size, que também é do tipo string. E esses campos, eles automaticamente vão ficar um ao lado do outro, tá? Para a gente testar e não ter dor de cabeça, a gente dá um Ctrl X nesse cara. Eu vou colocar o write to log aqui. Tá? Só para ele imprimir aqui pra gente. Eu tenho que especificar qual campo aqui que vai ser. URL, vou colocar como URI, tá? Target Field Name. Obter campos. E aí eu vou mandar ele imprimir somente a URI pra gente ver como que vai ficar. Deixa eu ver se aqui ele executou. Executou. Tá vendo que ele trouxe? Então aqui, beleza. Ele vai só imprimir o URI pra gente, tá? E aí o que acontece? Eu tinha que ver aqui na nossa sequência se ele está retornando um string. Então tem que converter esse cara para um string. Beleza? Show de bola. Feito isso aí, a gente vai executar aqui o nosso start. Vamos ver aqui se vai executar de forma correta. E aí a gente consegue ter um spoiler bem bonito aqui no write to log, onde ele fala que o URI é igual a esse carinha aqui, ó. HTTPS, tal. A gente copia esse cara, joga lá na página para ver se vai puxar os dados. Vamos só aguardar aqui. Trouxe aqui os registros, certo? Então é basicamente isso que a gente precisa mesmo, tá? A gente não vai fugir muito do carinha, não. Uma coisa que eu fui muito cabaço de ter feito foi ter tirado das minhas mãos esses três carinhas aqui. Então vamos voltar aqui. Copiei eles novamente lá do Get Total Records. E aqui no call hash, esse write to log eu posso deixar aqui como informação que a gente pode utilizar depois. E aqui eu relaciono e copio o concat fields para cá. Léo, beleza, você fez isso e agora? O que eu faço aqui? Tá? Aqui a gente vai fazer a única coisa que é aceitar o URL do step anterior. Então vou colocar aqui, vou pegar aqui o URI, ele vai fazer um get, certo? O restante continua a mesma coisa. Uma coisa interessante que a gente tem que fazer é alterar o fields. Então a gente vai colocar aqui novamente os campos que a gente vai querer buscar. Vamos pegar aqui
somente tipo a cidade e o caso de confirmados, tá? Então vou vir aqui, vou colocar aqui results. Results. Deixa eu ver se eu escrevi certo, né? Vamos copiar aqui para ter certeza. Results. Aí é aquele velho colchetes, asterisco, ponto, city. E fazer a mesma coisa para confirmados, tá? Confirmed. Cidade. Confirmados. Beleza? Feito isso aqui, eu vou dar um select values. E para ficar bonitinho, a gente vai jogar esses dados para um arquivo XLS. Um arquivo CSV. Text file output. Vamos colocar aqui. Vamos navegar aqui, vamos jogar lá na minha área de trabalho aqui. Aqui tem o OPT. Vamos colocar aqui integration files. Ok. Ah não, tem que colocar o nome do arquivo aqui. Extra API hash página. Vamos colocar ele como CSV. Dá um OK. Aqui a gente vai manter como CSV. Eu quero adicionar aqui qual foi a data que eu fiz a administração. Include date in file name. Certo? Content separator. Aqui a gente vai manter a mesma coisa. Não vou selecionar nada. Obter campos. Vai ser desta forma. Cidade. Eu vou deixar como string. Porque aqui no nosso JSON o field está incorreto. Então a gente vai mudar para string e string. Beleza? Feito isso, rapaziada, a gente vai testar agora e vamos torcer para não dar erro, tá bom? Vamos executar aqui. Ele está executando para cada página. A ideia é a gente abrir o arquivo e ter pelo menos alguma coisa lá. Uma nota que eu vou dar para vocês, tá? Esse não é o único método de fazer essa extração. Existem outras formas também de você fazer. Eu só estou mostrando aqui uma forma que eu utilizo e que eu gosto bastante de fazer, tá? Mas você pode fazer utilizando outros métodos aí. Também são bem bacanas. Aqui já terminou de executar a nossa transformation, tá? A ideia é agora a gente abrir o arquivo e ver se realmente gravou. Eu vou pegar aqui o arquivo. Tá no meu opt files. Opa, integration files. Aqui. Ó, guardou um KB. Tem alguma coisa errada quando isso aqui acontece. Cidade confirmados. Provavelmente não trouxe nada. Vamos entender agora o que aconteceu? Então, o que pode ter acontecido aqui? Vamos lá no nosso call hash, tá? Quando eu trouxe aqui o JSON input, pode ser que ele não tenha conseguido mapear aqui de forma correta. Eu acredito que eu não preciso utilizar o ponto nesse cara. Agora me forçou na cabeça. Deixa eu pegar aqui a outra que a gente tem aqui que vamos dizer que é o que funciona, né? Deixa eu pegar ele aqui. Tá certo. Vamos fazer o seguinte. Vamos copiar esse JSON aqui. E vamos colocar aqui. No lugar desse JSON. Certo? Então a gente tem aqui os fields. O file name, fields, beleza. Aqui basicamente a mesma forma que eu estava utilizando lá. Então não deveria estar dando erro. Vamos fazer uma coisa também. A gente testar com uma linha, uma página. E aí depois a gente testa com as outras páginas. Vou fechar esse cara aqui.
A única coisa que mudou lá foi realmente aquilo, tá? E vamos executar aqui novamente. Aqui não pôde encontrar a cidade. É lógico, Leonardo, você não ajustou aqui o seu Select Values. Clear and Edge. Vamos tirar só o JSON. Test file. Vamos vir aqui. Beleza. Uma coisa que eu estava querendo mudar também é a quantidade de registro que a gente vai puxar. Tô achando que 10 mil é muito. Vou puxar 1000. Vamos rodar aqui novamente. Pode ser que também esteja furado lá a gravação desses caras no nosso arquivo, né? Não sabemos aí dizer, mas pode ser uma questão. Vou abrir aqui novamente. Discussão, OPT, Integration. Aqui. API Hash. Opa, agora guardou. Provavelmente era a minha chamada lá do JSON Input mesmo que estava com problema. Certo? Então o que a gente vai fazer? Não salvar. Vou apagar esse cara. Vou minimizar aqui. A gente vai voltar aqui para a nossa sequência. Vai colocar aqui para puxar pelo menos umas 10 linhas aí de 1000 para trazer 10 mil registros. E aí pedir para executar esse cara, certo? Vamos aqui executar o nosso start. Ele vai executar 10 vezes. Para cada 10 vezes ele vai puxar 1000 registros. Pode acontecer uma coisa do nosso arquivo dele der um problema e ficar apagando lá, então a gente tem que mudar lá, colocar um append, ao invés de deixar ele apagando, o job já finalizou. Vamos pegar aqui o arquivo, ó. Exatamente, isso que eu estava com medo de que acontecesse. Ah, uma coisa interessante também que a gente pode fazer. Deixa eu minimizar aqui. Vamos vir aqui no nosso call hash. O que eu precisava fazer aqui? Aqui mesmo. Content append. E vamos dar o encoding para o TF8. Só para ficar tudo padrão. Eu tô achando, galera, que como a gente está pedindo muito, ele está chamando uma API atrás da outra. Vamos ver se com a append lá já resolve o nosso problema. Se não resolver, a gente vai ter que colocar um time aqui para ele executar e esperar um tempinho, tá? Não ir executando dessa forma. Está executando tudo em paralelo aqui e aí pode estar cagando ali. Então, acho que era isso mesmo. Só faltava dar um append lá para ele guardar aqui os resultados. Então, guardou aqui nossos dados, tá? Nós temos aqui os registros para cada página, certo? Nos casos de Covid. E a data aí da extração. Beleza? Espero aí que vocês tenham curtido essa aula, tá? Eu deixei dar alguns bugs mesmo, alguns erros que é bom para a gente praticar e ver como resolve algumas falhas que acontecem no PDI. E isso é bem simples. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui no nosso fluxo é o que a gente poderia fazer de melhoria aqui. No caso, seria adicionar um envio de e-mail. Então, posso colocar aqui por exemplo, aqui no e-mail. Posso colocar aqui um e-mail para ele mandar um e-mail assim que finalizar a atividade. Eu posso rodar aqui um script de SQL. Fazer o que nesse script SQL? Nesse script eu posso colocar dentro de uma tabela e colocar lá a data de início, data de fim. Também a gente pode trabalhar um pouquinho com os logs. Aqui vai ter como você schedular isso. Mas basicamente tem bastante coisa aí que dá para implementar nova. E dá para melhorar bastante ainda essa transformation. Eu deixo esse desafio com vocês. Espero vocês aí na sexta-feira para a gente trocar aquela ideia marota. Lembre-se, toda sexta-feira a gente está fazendo uma live aí para apresentar algumas coisas sobre o curso. Ou conversar com outros analistas, outros profissionais aí da área e tirar bastante conteúdo para vocês, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo.
Não esquece de deixar aquele like e comentar aí o que você acha que poderia ser feito, o que poderia ter melhorado. Lembrando que aqui eu mostrei, além da paginação, mostrei também como faz para criar a parte de variáveis, tá? Isso é muito importante para você que tem dificuldades aí de entender variáveis, de como se trabalha com variáveis em PDI. Dá para você dar uma pincelada aí, beleza? Espero que tenha gostado e até a próxima. Valeu!